A seguir, passamos a palavra ao nosso irmão Aldo Esteves, que estará encerrando o ciclo de palestras de comemoração do 24º aniversário da Associação Espírita Fraternal. E com o tema Allan Kardec, o bom senso reencarnado. Excelentíssimas senhoras e senhores, caros irmãos no ideal espírita, que possamos mais uma vez, unidos pelos laços da fraternidade, estudar esta doutrina de paz, de amor, de justiça, de esperança, graças à qual atingiremos um dia aquela estreita porta da restauração futura. A felicidade indefinida e indefinível para as nossas almas humildes. O que faz com que as pessoas recordem aqueles que já não estão mais aqui na Terra? Certamente, a grandeza de suas vidas, pelos fatos nobres em favor do progresso da humanidade. Allan Kardec, sua vida e sua missão. Ou, se preferirmos, Allan Kardec, o bom senso reencarnado. Em O Livro dos Espíritos, na sua segunda parte, no capítulo 10, das ocupações dos espíritos, no item 573, Kardec faz uma indagação às entidades amigas. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? A resposta é assim: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições, por meios diretos e materiais. Mas aquele que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Tudo em a natureza se encadeia. Cada um neste mundo tem a sua missão a cumprir. Porque todos podem ter alguma utilidade. Nós vamos observar pela resposta dos espíritos que a missão que nós desempenhamos é de acordo com a nossa capacidade. Ninguém recebe uma missão que não possa cumpri-la. No caso do nosso personagem da noite, que é o nosso Kardec, quando eu digo nosso é com muito carinho e respeito, por ser um dos espíritos da pleiade de espíritos luminares que reencarnaram na Terra, incumbidos de trazer a mensagem nova
do Consolador prometido por Jesus. E é um erro acreditar que Kardec foi apenas um anotador de resposta dos espíritos. Não foi só isso. Ele fazia parte da pleiade de espíritos encarregados por Jesus de trazer a codificação. Sendo que ele estava encarnado. Era necessário que ele estivesse encarnado para realizar o trabalho material. Era necessário que ele estivesse encarnado. Mas ele falava com os espíritos superiores de igual para igual. Quem poderia falar de igual para igual, por exemplo, com o Espírito Verdade? E nós sabemos que o Espírito Verdade tem uma identidade de um espírito altamente evoluído. Se não o diretor, o governador espiritual da Terra. E Kardec falava com o Espírito Verdade como se fosse um amigo. E de fato era. Um amigo de longas eras atrás. E façam uma experiência. Eu já o fiz. Façam uma experiência. Leiam o Livro dos Espíritos, ignorando as perguntas e ignorando as respostas, leiam só as notas do codificador da doutrina. Que nós teremos um livro à parte dentro do Livro dos Espíritos. Mas por que não é o livro de Kardec? Porque o ensinamento não é só dele. É um ensinamento conjunto. Um ser encarnado recebendo as instruções dos amigos espirituais. E a sua vida se divide em duas missões. A missão na educação, porque era um educador, um emérito educador, e depois como codificador. Não abandonando a educação, porque isso é impossível. Mas indo um pouquinho além, ainda nesta parte do Livro dos Espíritos, lá na questão 578, vejam, meus queridos, meus amados, meus irmãos, poderá o espírito, por sua própria culpa, falir em sua missão? Sim ou não? Sim. Poderá o espírito falir por sua própria culpa na missão que recebeu? Sim. Se não é um espírito superior. Kardec faliu? Não faliu. Nós concluímos que Kardec, ele era e continua sendo um espírito superior. César Lombroso, em um livro editado pela Federação Espírita Brasileira, O Homem e Sua Missão, ele nos fala o seguinte, que a história é feita de homens tipo, ultrapassam as barreiras do seu tempo. E ao mesmo tempo que são a síntese do passado, são igualmente os arautos do futuro. Afirmava Hegel
que se pode medir os homens pela grandeza do idealismo que se fazem portadores. Afirmava ainda o nobre filósofo alemão que os homens comuns são medidos dos pés à cabeça. Eu, por exemplo, tenho 1,78 m. Os grandes homens, da cabeça ao infinito. E um destes grandes homens certamente foi Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou o nosso querido Allan Kardec. Muitos cientistas e homens de saber eram admiradores do trabalho de Kardec. Dentre eles, o astrônomo francês Camille Flammarion, que inclusive deu o título a Kardec do bom senso reencarnado, né? No grande discurso que fez sobre o túmulo de Kardec, né? Um discurso belíssimo, que é um tratado de imortalidade. O físico inglês William Crookes, o biólogo Alfred Russel Wallace, o psicólogo William James. Nós vamos vendo que Kardec era admirado não só pelas pessoas comuns, que encontravam nele um ponto de apoio, de referência, mas também por diversos homens de cultura, de ciência, de saber, que viam em Kardec um cientista, um pesquisador sério e dedicado. Charles Richer, considerado o pai da fisiologia moderna, teve a ocasião de dizer o seguinte, que Allan Kardec foi o homem que no período de 1857 até 1869, neste curto período, foi o que exerceu a mais significativa influência, o que traçou o sulco mais profundo no corpo do espiritualismo moderno. Porque o espiritualismo já existia. Antes mesmo do espiritismo, já se falava em imortalidade da alma, em reencarnação, em Deus, em espírito, em sobrevivência, mas de uma maneira vaga, dispersa, buscando alguns ensinamentos antigos, entre as lendas dos povos antigos, entre as histórias de fantasmas, de alegorias. Mas o Espiritismo veio colocar tudo de uma maneira clara, consentânea com a lógica e com a razão. Mas não foi só isso. Este homem foi capaz de reunir em um único indivíduo a figura do educador, do divulgador, do missionário e do homem de bem. Se vasculharmos na história, vamos ver grandes educadores, grandes divulgadores de alguma ideia, grandes missionários.
Mas reunir essas 4 virtudes em um único homem é coisa rara. E ele foi um destes que o conseguiu. E assim, fazendo uma análise dessas 4 características da sua personalidade, nós vamos tentar, dentro da nossa reduzida possibilidade, logicamente, traçar um roteiro demonstrando a importância deste homem para o mundo, como um educador, fazendo uma síntese cronológica dos fatos. Vamos vê-lo com 10 anos de idade. É quando ele muda-se para a Suíça para estudar e se formar no Instituto de Yverdon, dirigido com métodos pioneiros de ensino por um dos maiores pedagogos do século XIX, Johann Heinrich Pestalozzi. E vejam, meus irmãos, para nós termos uma ideia do que era este instituto, a maneira como ele era dirigido e as atividades que lá eram realizadas, vamos encontrar neste livro, que é uma biografia, 3 volumes, da Federação Espírita Brasileira, falando das atividades do Instituto, onde os alunos gozavam de uma grande liberdade. As portas do castelo permaneciam abertas o dia todo, sem porteiros. Podia-se sair e entrar livremente, e as crianças quase não se prevaleciam disso. Eles tinham, em geral, 10 horas de aula por dia, das 6 da manhã às 8 da noite. Mas cada lição só durava 1 hora. E era seguida de pequenos intervalos, durante a qual, ordinariamente, se trocava de sala. Por outro lado, alguma dessas lições consistiam em ginásticas, em trabalhos manuais, como cartonagem e jardinagem. E a última hora da jornada, das 7 às 8 horas da noite, era dedicada ao trabalho livre. E as crianças podiam, a seu bel prazer, ocupar-se de desenho ou de geografia e escrever aos seus pais. Vejam quanta beleza de ensino que este homem vivenciou dentro deste instituto. Grandes homens do século XIX passaram pelo Instituto de Yverdon, dirigido por Pestalozzi. Até que ele retorna a Paris, no ano de 1923, agora já formado, como homem, como educador, aos 19 anos de idade, e lança o seu primeiro livro de cunho de teor pedagógico, Curso Prático e Teórico de Aritmética. E em 1825 ele funda a Escola de Primeiro Grau. E como é importante, como foi importante essa escola, numa época em que Paris, 80% da população era analfabeta. E ele se dedicava em oferecer aulas gratuitas às crianças, porque ele via que a educação era o futuro daquela nação. E em 1826 ele funda o seu próprio instituto de ensino, o Instituto Rivail de Ensino,
em 1831, ele recebe o prêmio da Academia Real de Ciência de Arras pelo conjunto da obra, pelo seu trabalho educacional com a população em favor do seu país. Seus livros passaram a ser adotados pelas universidades da França e foram vendidos abundantemente. Certamente que herdou de Pestalozzi, o seu mestre, alguns princípios fundamentais que norteariam a sua vida dali para frente, inclusive na própria codificação, porque os princípios que ele herdou de Pestalozzi: cultivar o espírito natural de conhecimento, de observação, cultivar a inteligência, proceder do conhecido para o desconhecido, que é um dos títulos, um dos capítulos de O Livro dos Médiuns. Do conhecido para o desconhecido, do simples para o composto, conduzi-los, às crianças, a apalpar com os dedos e com olhos de ver, nunca julgar nada antes do tempo. E posteriormente ele recebe um ensinamento do espírito Erasto, que muitos julgam que Kardec que diz essa frase, mas ele recebeu este ensinamento de Erasto. Mas vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma só mentira, uma só teoria falsa. Coincidindo com o que Pestalozzi o havia ensinado. Só confiar à memória aquilo que a inteligência já houver apreendido. E assim é que nós vamos ver que desde o ano de 1824 até o ano de 1854, foram 30 anos dedicados à educação, permanentemente voltado para a educação. Mas a sua vida começa a sofrer uma mudança, justamente nesse ano de 1854, agora com já 50 anos de idade. E nós sabemos que ele tem contato com um fenômeno, o fenômeno das mesas girantes. E ali ele observa algo novo, que ninguém havia percebido. Aquilo era uma brincadeira da sociedade. Este fenômeno é tão antigo quanto a humanidade. Tem-se registro na Roma antiga, onde os romanos já brincavam com as mesas que dançavam. Já eram os espíritos se manifestando. Tem-se notícia no Brasil de fenômenos das mesas girantes. E Kardec viu atrás daquilo tudo algo novo. O nascimento de uma doutrina que viria a explicar de onde vimos, para onde vamos e por que estamos aqui na Terra. Sai de cena o educador para dar lugar ao missionário. A noite era de junho, 12 de junho de 1856. O Livro dos Espíritos já estava com a sua primeira parte quase pronta, grafando em palavras humanas a gênese do princípio do universo. O codificador rumava rumo às reuniões, onde ele podia ter um contato com os mestres espirituais, com os guias espirituais. Suspirava preocupado,
porque acumulavam-no com afirmações do seu trabalho, dizendo que ele era um missionário. E isso se chocava com a sua humildade, conquistada em séculos de vivência. E através da médium Aline Moretti, o Espírito Verdade escreve naquela noite: confirmo-te o que te foi dito. Podes triunfar, como podes falir. Tu nada fizeres por enquanto. A obra só se justificaria depois de pronta. E se você falir, outro te substituirá. Era um desafogo às suas apreensões. Não afirmou o Espírito Verdade que ele seria um missionário, que estava fadado a ser um missionário. Foi-lhe ofertada uma tarefa. Cumpria-lhe, pois, lutar e vencer. Foi o que ele fez. E ele, confabulando com o Espírito Verdade, disse: tenho, como sabes, profunda vontade de colaborar com a verdade. Mas do papel de simples colaborador ao de missionário vai uma grande distância. E não percebo em mim qualidades que possam justificar tal preferência. O que pode me levar ao fracasso? E novamente o Espírito Verdade elucidou: por mais de uma vez sofrerás com a calúnia, com as mentiras. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga, com o prejuízo do teu repouso, da tua saúde, e se preciso for, até mesmo de sua vida. Mas ele venceu com Jesus. E escreveu certa vez: o Espiritismo foi a obra de minha vida. Porque observava diante dos meus olhos verdades irrecusáveis, que viria a explicar coisas que a humanidade precisava. E do papel de missionário ele passa a ser um divulgador. Não só através dos livros que ele publicou, os livros da codificação espírita, mas passa a publicar por sua própria conta e risco, a partir do ano de 1858 até 1869, ano da sua desencarnação, a Revista Espírita, trazendo a cada mês o noticiário do Espiritismo, os assuntos em pauta, os assuntos do momento, notícias de jornais da época, onde ele divulgava com os ensinamentos do Espiritismo perante os acontecimentos. Até abril de 1869, a revista foi publicada sob a sua supervisão. Mas muitos podem pensar, ele desencarnou em março de 1869. Só que, previdente como era, sempre deixava um mês pronto para ser publicado. E abril foi publicado depois da sua desencarnação, porque já estava pronto este número. E a partir de 1860 até 1867, durante as férias da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele empreende as Viagens Espíritas, que é um livro, inclusive, da Federação Espírita Brasileira. Viagens Espíritas, onde ali é contado
todos os acontecimentos vivenciados por Kardec, nessas cidades da França, da Suíça e da Bélgica, na redondeza, onde ele viajava a cada ano, levando amplos esclarecimentos doutrinários e práticos do Espiritismo. Foi o grande divulgador, como ninguém, da doutrina espírita. A Revista Espírita é um manancial de ensinamentos muito importante, que nós deveríamos ter o cuidado de ler. Eu comecei a lê-la em 2004. Já estou lendo há 9 anos. E falta 1 ano para terminar. Aliás, 2, 1858 e 1859. E ali nós vamos ver todo o desenrolar do desenvolvimento do Espiritismo, todas as dificuldades passadas pelo Consolador prometido na Terra, as calúnias, o Auto de Fé de Barcelona, onde foram queimados em praça pública 300 livros espíritas, que foi a maior propaganda do Espiritismo que se pode ter notícia na face da Terra, porque a partir dali, a Espanha, houve um boom de interesse pelo Espiritismo, e Kardec poderia diplomaticamente impedir o ato, porque ele tinha esse respaldo perante as autoridades. Mas os espíritos disseram não. Isso será a grande propaganda do Espiritismo, da doutrina, e certamente o foi, porque aquelas labaredas chamaram a atenção, e a partir deste dia foi disseminado a fundação de centros espíritas. E depois da França, a Espanha foi o país com mais centros espíritas do mundo. Como homem de bem, ele soube vivenciar na integridade o maior mandamento do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. E encontrando escritos particulares do codificador, nós vamos ver em obras póstumas ele narrando pensamentos íntimos de Kardec. Estes princípios, para mim, não são apenas uma teoria. Eu os coloco em prática. Faço o bem tanto quanto o permite a minha posição. Presto serviço quando posso. Os pobres jamais foram rejeitados de minha casa, ou tratados com dureza. A todo momento não foram sempre recebidos com a mesma benevolência. Jamais lamentei meus passos para prestar serviço a ninguém. Pais de família não saíram da prisão sob os meus cuidados. Os cabelos revoltos se confundiam com a barba. Ali dentro da cela, somente seus olhos se destacavam com cintilações estranhas de um profundo rancor. Viestes para me libertar? Mas de tua liberdade, meu filho. Vou terminar o que não acabei. A tua voz ressoa as ameaças. Minha mãe falou-me em liberdade. Sabes ler? Pergunta Kardec. Sim, um pouco. Confio-te então um livro que poderá ser a chave da libertação de ti mesmo. E estendendo ao jovem prisioneiro um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. Despediu-se
daquele prisioneiro nesses termos: tenho certeza de que algum dia voltaremos a encontrar-nos. Alguns anos depois, Kardec estava no escritório da Sociedade Espírita, revisando alguns papéis. Entra um homem que para ao seu lado. Pois não? Venho pedir-te um favor, disse o homem. Que queres, meu filho? Um amigo está à beira da morte e ele quer confidenciar-te contigo. E eu conheço este teu amigo? De certa forma, sim, responde o homem. Através de um livro que lhe dei. Kardec olha mais atentamente aquele homem e reconhece. Era o ex-prisioneiro do ódio. E teu amigo? Ele era o meu desafeto. O livro que o Senhor me deu ensinou-me a vê-lo como enfermo da alma. Eu o procurei ao sair da prisão. E hoje estamos ambos renovados para o bem. Vamos vê-lo, disse Kardec. E saíram os dois homens, noite adentro. A cada passo, o codificador da doutrina agradecia a Deus pelo poder renovador da doutrina do amor. Nessas viagens que ele empreende, em 1867, se dá uma das passagens mais belas, pelo menos é o que eu pude sentir ao fazer essa pesquisa. É quando ele vai à cidade de Tours. E haviam alugado uma sala para recebê-lo, para que ele pudesse fazer a explanação da doutrina. E naquela época, as reuniões teriam que ser autorizadas pelas autoridades. Foi autorizado, mas em cima da hora, o pedido foi negado. E tiveram então que transferir a reunião para a casa de um dos membros da Sociedade Espírita, o senhor Rebaldan. E fica na porta daquela sala avisando as pessoas que a reunião havia sido transferida justamente Leon Denis, com 18 anos de idade. Ele que havia comprado o Livro dos Espíritos e estava lendo escondido de sua mãe, e depois descobre que a mãe também lia escondido dele mesmo, e os dois se tornaram espíritas. Leon Denis desejava conhecer pessoalmente Kardec, absorver de perto um pouco do seu conhecimento, do seu magnetismo, mas ele se prontifica a ficar ali, avisando as pessoas que a reunião havia sido transferida para os jardins da casa do senhor Rebaldan, onde a reunião se deu de uma forma belíssima, colocando-se velas sobre a mesa e Kardec fazendo a explanação sobre obsessão, que era um tema muito corriqueiro na época. Cerca de 300 pessoas em pé nos canteiros do senhor Rebaldan. Leon Denis não pôde participar desta reunião, porque ele ficou incumbido de avisar as pessoas que estavam chegando. Na manhã seguinte, ele vai à casa do senhor Rebaldan. Ele desejava ter um contato com Kardec, mas ao chegar ao portão, ele olha
e vê uma das cenas mais belas e não foi capaz de interromper. Kardec sobre um banquinho, ao lado de uma cerejeira, colhendo frutos e entregando à sua esposa, que recolhia num cesto de vime. Uma cena belíssima, que contrastava com a gravidade dos acontecimentos da época. Naquela manhã, 31 de março de 1869, era umas 10, 11 horas da manhã. Allan Kardec e sua esposa estavam preparando as coisas para mudar-se. Ele desejava que a sua casa se tornasse um asilo para recolher velhinhos que não tinham condições de se manterem mais, abandonados pelas famílias. Ele iria mudar-se para uma casa menor e desejava ampliar ainda mais os trabalhos doutrinários. O tapete vermelho já estava enrolado. E ele levanta-se para aprestar a mudança. Depois de ter examinado alguns papéis, ao levantar-se, ele sente alguma coisa estranha no peito. Aturdiu-se, apoiou-se numa mesa de carvalho, com os pés em rotunda, e cai, estendido no chão, vitimado por um aneurisma, uma artéria circunscrita do coração. Amigos acorreram para aplicar-lhe passes magnéticos na região do coração, massageando. Seus olhos, porém, já fitavam o infinito. Cerraram-lhe os olhos nessa encarnação, na grandiosa tarefa de codificador da doutrina. Kardec se viu envolvido em leve sono. E quando abriu os olhos, já envergava a roupa de pescador. À sua frente, Cafarnaum do coração. Divisa uma singela casa, humilde. Vem ao seu encontro os apóstolos de outrora, André, Tiago, João, Maria, Joana de Cusa, Madalena, e crianças, muitas crianças, trazendo-lhe flores. Era a saudação final. Mas ele sentia falta de alguém. Onde o mestre? O interior da casa resplandece como um sol. E ele ouve uma voz: vem, apóstolo de meu Pai. Aqui iniciamos o primeiro culto do Evangelho no lar. Lembra-te? Aqui repousarás das fadigas da luta, na missão que eu te confiei. E ele abraça ao Senhor num transporte de alegria indefinível. E este lhe diz: deste-me a tua vida, dar-te-ei o meu eterno amor. Aonde estiveres, muito obrigado, Allan Kardec. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhores.